Boa noite, gente boa. Boa noite. Estava aqui pensando, após ver alguns stories da galera, ver algumas notícias, depois de um dia cheio, estava aqui ouvindo um debate aqui, um grupo que eu faço parte, de WhatsApp. E diante de todo esse cenário que a gente tem vivido, resolvi aqui trazer um pouco de uma reflexão que veio à mente enquanto eu estava aqui a pensar. A gente tem vivido dias terríveis, podemos dizer assim, com essa pandemia assolando todo mundo. Nosso país está sendo castigado com o avanço da pandemia de uma forma muito devastadora. Vidas estão sendo ceifadas. Estamos perdendo a guerra para esse vírus. Sem contar também o desespero das pessoas em relação à fome. Os empresários, muitos deles tendo que fechar suas empresas, demitir seus funcionários, além do caos da saúde, o caos social, o caos econômico que nós estamos vivendo no nosso país. Isso tem trazido muitas coisas, muitos problemas, na verdade, ao nosso povo. Pessoas estão desesperadas sem saber o que fazer. Pessoas estão entrando em processos depressivos, pois o nível de estresse nessa situação tem sido muito alto. A ansiedade tem causado também muitos males. Na verdade, a ansiedade não é que tem causado muitos males. Ela, na verdade, é apenas a consequência de tudo isso que a gente tem vivido. Pois nós não sabemos como agir, nós não temos uma ideia de quando isso irá acabar, em meio a tantas vozes que falam, a tantos estudos que saem, em tantas mentiras que são repassadas, outras notícias que despontam como verdades e que, ao invés de trazer esperança para as pessoas e para essa situação que a gente tem vivido, tem causado mais desespero e sofrimento. E eu aqui a pensar diante de tudo isso, cansado de ver esse noticiário todos os dias, e para onde a gente muda a visão é só coisa ruim, é só notícia ruim, é só briga política, é briga por vacina, é briga por narrativas, enfim. E eu pensando aqui, me lembrei de um texto bíblico que se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículos do 3, aliás, do 19 ao 23. E nesse texto, o profeta Jeremias, que ficou na cidade de Judá, aliás, em Jerusalém, no reino de Judá, que foi arrasado pelos babilônicos. Seu povo foi levado cativo, sua cidade destruída, as muralhas destruídas, as portas da muralha queimadas. O povo que foi para uma parte para o cativeiro, que ficou, sofreu com a fome. Jeremias começa a chorar, começa a lamentar, começa a questionar o Senhor.
o porquê daquela situação. E depois de alguma reflexão, Jeremias no versículo 19 diz que ele se recorda de algumas coisas, ele se recorda do seu sofrimento, ele olha para a sua aflição e ele se lembra de uma coisa que pode trazer esperança para ele, que ele diz que aquilo que traz esperança é as misericórdias do Senhor, que elas se renovam a cada manhã e são a causa de ele não ter sido consumido. E é essa palavra que eu gostaria de trazer para a gente nesse momento. Apesar das dificuldades que nós estamos vivendo, dos tempos que nós estamos presenciando, eu sei que é diferente o contexto nosso para o contexto que Jeremias estava vivendo e sofrendo por causa do seu povo. Mas lembremos que as misericórdias do Senhor, ela pode nos dar esperança. Esperança de que esse sofrimento vai passar e de que quando passar nós sairemos mais fortes. Nós sairemos fortalecidos porque não existe esperança além daquela que está revelada para nós, que é o nosso Deus. A gente não pode esperar a salvação vir do sistema econômico, do sistema financeiro. Não podemos esperar a salvação. Quando eu falo salvação, é não no sentido espiritual, mas a saída dessa situação também nas questões políticas. A nossa esperança deve estar em Deus, de que tudo isso irá passar e de que Ele nos guiará a um fim desse sofrimento e desse caos que nós temos vivido. Então, se está difícil a nossa situação hoje com o desemprego, com o agravamento da pandemia, não se desespere, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E eu tenho certeza de que Deus, Ele está a par de tudo isso. E aí pode surgir uma pergunta: se Deus é todo poderoso, por que é que Ele permite que a gente passe pelo sofrimento? E onde é que Ele está nesse momento? E eu digo para todos nós que estamos aqui, sem medo de errar, Deus está sofrendo junto conosco. Não é a vontade de Deus que nós estejamos passando por isso. Não era o que Deus planejou para a gente quando Ele nos criou. Não era o sonho de Deus, podemos dizer assim, que nós estivéssemos passando por esse momento. Tudo isso é fruto das nossas escolhas, das nossas decisões e da nossa insensatez e egoísmo. Mas eu tenho certeza de que no final de tudo isso, nós podemos ter a certeza de que Deus sempre esteve conosco. E lamentamos as mais de 300 mil pessoas que perderam suas vidas. Lamentamos o ponto em que nós chegamos como humanidade, ao ponto de tratar pessoas que estão morrendo como apenas números. Lamentamos a nossa negligência no combate a esse mal. Lamentamos a inércia. E aqui um voto de protesto em relação aos nossos governantes, que não têm o mínimo senso de vergonha e de caráter para assumir posturas coerentes, posturas que possam trazer a sociedade para uma união e uma frente para amenizar as consequências desse mal.
Lamentamos a divisão que nós, como igreja e como os discípulos de Cristo, temos vivenciado e temos praticado por causa de escolhas políticas e de lados políticos. Lamentamos tudo isso como povo de Deus. E a minha oração e o meu desejo é para que a gente pare de olhar para essas questões com um olhar apenas de crítica, mas que passemos a olhar essas questões com um olhar mais empático e que a gente possa clamar a Deus por misericórdia e por perdão. Sim, perdão porque pecamos e porque erramos. Perdão porque estamos equivocados quando depositamos a nossa esperança apenas aqui nas coisas da terra. E desculpem se você em algum momento perdeu algum ente querido e alguém não sentiu empatia para com a sua dor e o seu sofrimento neste momento. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que Deus possa trazer paz ao nosso coração. Que Deus possa trazer esperança. Que Deus possa consolar aqueles que perderam seus familiares para esse vírus. E que Deus possa trazer discernimento para a nossa nação. É esse o meu desejo. E eu tenho certeza que é o desejo do nosso Senhor. Que a gente saia desse momento e saia de uma forma mais humanos e mais misericordioso uns para com os outros. Amém.